Graça e paz a todos vocês. Eu quero hoje meditar mais um pouco na palavra de Deus, no livro dos Salmos. E conforme nós estamos acompanhando o livro dos Salmos, hoje nós vamos ler o Salmo 37. Eu quero ler apenas um versículo com vocês e depois comentar sobre outros dentro do mesmo salmo, tá bom? Porque se nós formos ler todo o texto, é um texto longo, mas eu queria ficar apenas com o Salmo 37, o versículo 7, que diz o seguinte: Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Interessante esse versículo. E o título que nós vamos meditar um pouco, conforme o livro que nós estamos acompanhando, de Elber Lenceser, Um Ano com Salmos, ele coloca como título Saúde Emocional. E esse salmo ele é bem interessante porque ele nos faz pensar sobre saúde emocional. Porque quem der atenção aos conselhos citados aqui no Salmo 37, né, ele vai ter uma saúde emocional boa. Boa. E se não, pensando melhor, não são nem conselhos o que o Salmo está dizendo para mim e para você. Ele está dando ordens para nós. São mais mandamentos do que conselhos. E o salmista, ele desencoraja 3 velhas atitudes que nós cometemos. Ele lá nos versículos 1, versículo 7 e no versículo 8, por exemplo, ele fala, olha, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Versículo 7, lá no versículo 7, ele fala, não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Versículo 8, ele fala, não se irrite. Não se irrite. Então, essas atitudes que o salmista passa para nós, que nós temos que deixar, temos que banir da nossa vida. Não se irritar. E veja, o versículo 8 traz uma partícula no final bem interessante, porque ele fala, ó, não se irrite, porque isso só leva você ao mal. Isso só te fará mal. Então, assim, ó, essas coisas nós temos que tirar da nossa vida para a gente ter uma saúde mental boa, saudável. Nós não devemos se aborrecer por causa dos homens maus, nem aqueles que são perversos, tá? E não devemos ter invejas dele. Versículo 1 diz isso. Versículo 7, nós não devemos se aborrecer com o sucesso deles e nem com os que maquinam o mal. Não se aborrecer com o sucesso dos outros e nem dos que maquinam a maldade. Tá? E o versículo 8 é interessante, que ele fala que a gente deve evitar a ira e rejeitar a fúria, não se irritar, porque isso só nos fará mal. Essas coisas a gente tem que tirar da nossa vida. É um mandamento para você. Você tem que tirar isso da sua vida para que você possa ter uma saúde mental boa, saudável. Interessante que o salmista, ele fala para a gente tirar essas coisas de nossas vidas, mas ele fala para a gente acrescentar outras coisas na nossa vida, para a gente ter uma saúde mental saudável. Lá no versículo 3 até o 5, o versículo 7 e o versículo 34, o salmista ele fala o que nós devemos acrescentar na nossa vida quando a gente tirar essas coisas ruins. Então ele dá esses 3 mandamentos para a gente tirar, tá nesses 3 versículos, e ele passa outros 5 mandamentos que a gente deve acrescentar em nossas vidas. Versículo 3 até o 5 fala assim, olha, confia no Senhor
entregue o seu, confia no Senhor, deleite-se no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, descanse no Senhor e espera no Senhor. Esses 5 mandamentos que ele coloca para nós vão trazer uma saúde mental saudável para nós. Então, assim, quando eu não me aborreço por causa deles, mas eu me deleito no Senhor, olha que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Quando eu descanso no Senhor, eu não me aborreço com o sucesso dos outros, porque eu descanso em Deus e espero o meu próprio sucesso, porque Ele virá. Quando eu descanso no Senhor, eu não vou ter inveja daqueles que maquinam o mal. Quando eu descanso no Senhor, eu vou evitar a ira, eu vou rejeitar todo o aborrecimento. E isso vai me fazer bem, ao contrário do que diz o versículo 8, que quando eu me irrito, quando eu dou lugar à fúria, isso só vai me fazer mal. E o versículo 34 fala que a gente deve esperar no Senhor. Esperar no Senhor e siga a vontade dele, porque ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança quando os ímpios forem eliminados, e você o verá. Então, quando a gente espera no Senhor, nós vemos o nosso próprio sucesso. Não precisamos ter inveja daqueles que maquinam o mal. Então, eu e você, nós devemos aprender com o que o salmista está nos ensinando, porque nós podemos aprender a nos alegrar e a descansar no Senhor. Então, fica com o versículo 7 como base principal para a sua vida. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Eu quero que você, ao final desse vídeo, tenha gravado pelo menos em seu coração os 5 conselhos ou mandamentos que o salmista te dá. Confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, deleita-se no Senhor, descansa no Senhor e espera no Senhor, para que você tenha uma saúde mental saudável. Eu quero que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Querido Deus, Pai, Pai do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais este dia maravilhoso na Tua presença. Obrigado, Senhor, o ar que nós respiramos. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado, Senhor, pelo pão que nos alimenta. Obrigado, ó Deus, pela a vida das pessoas que estão assistindo este vídeo. Que o Senhor possa abençoá-los. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar os meus colegas de trabalho. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, os meus irmãos em Cristo. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, toda a minha parentela, Senhor. Abençoa, Senhor, todos. Eu quero te pedir, ó Pai, aproveitando esta oração, pedir ao Senhor que o Senhor dá uma saúde mental saudável para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Ensina-os, ó Deus, a rejeitar, a tirar, a eliminar tudo isso que nós lemos aqui, que são ruins para a vida deles, ó Deus. A ira, a cólera, a fúria, a inveja pelos perversos. Que eles possam tirar isso da vida deles e que eles possam acrescentar o que o salmista nos orienta aqui, ó Deus, a confiança em Ti, a esperança em Ti, o deleite em Ti, a entrega em Ti, ó Deus, porque só o Senhor pode nos curar de tudo que há de mal na nossa mente, no nosso corpo, e que o Senhor, ó Deus, possa ir ao encontro dessas pessoas e restaurar-lhes, ó Deus, toda a saúde mental, espiritual e física também deles, ó Pai, de acordo com a Tua vontade acima de tudo, porque o Senhor é soberano. E eu oro e agradeço a Ti, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, hoje e sempre.
Amém. Que Deus o abençoe mais uma vez. Descanse no Senhor.